os pedidos de impugnação do registro da candidatura de Lula à presidência. O relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou por barrar o registro do ex-presidente com base na lei da ficha limpa e deu prazo de até 10 dias para que o Partido dos Trabalhadores troque de candidato. O pedido de registro de Lula teve 16 contestações, a maioria alegando que o ex-presidente estava inelegível porque foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, portanto, enquadrado na lei da ficha limpa. Os advogados do ex-presidente Lula apresentaram a defesa da candidatura no final da noite de ontem. O argumento central era uma liminar concedida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, solicitando ao Brasil que a candidatura de Lula fosse mantida até a última possibilidade de recurso. De manhã, o Ministério Público Federal reforçou o pedido para o julgamento e rejeição imediata do registro da candidatura do ex-presidente Lula. A Procuradoria alegou que a campanha é financiada com recursos públicos, que não podem ser desperdiçados com campanhas eleitorais estéreis e sem viabilidade jurídica. Na sessão de hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a pedir a rejeição do registro da candidatura do ex-presidente Lula por causa da lei da ficha limpa e rebateu o argumento de que a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU deve ser seguida. Qual o fundamento em que ele sustenta a sua elegibilidade? Há uma contestação bastante extensa, mas todo o conteúdo de defesa orbita ao redor da existência de um provimento a seu favor, oriundo do Comitê de Direitos Humanos, que no Sistema Internacional de Direitos Humanos zela pela observância do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que o instituiu. Esta norma, este pacto, é aplicável por esta Corte, é lei vigente e, portanto, invocável para amparar o pedido de registro? E a resposta é também negativa. A defesa do ex-presidente insistiu que o Brasil tem que acatar a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU. A advogada Maria Cláudia Buchianeri disse que a decisão sobre Lula marcará a história do direito internacional brasileiro. Neste momento, menos do que uma pessoa, menos do que uma candidatura. Nomes, pessoas e candidaturas passam, inelegibilidades cessam. O que está aqui a decidir esta Corte, pela primeira vez na sua história, é de que forma um Tribunal Superior brasileiro deve receber uma decisão da Organização das Nações Unidas que pede, que clama, respeite os direitos políticos do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, sob pena de perecimento do direito. Não acreditamos em voluntarismo. Essa decisão marcará a história do direito internacional brasileiro. O primeiro a votar foi o relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele afirmou que Lula foi condenado por um tribunal de segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E lembrou que a lei da ficha limpa teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. A lei da ficha limpa foi, em verdade, fruto de uma grande mobilização popular em torno do aumento da moralidade e da probidade na política. Foi o início de um processo profundo e emocionante na sociedade brasileira, de demanda por integridade, de demanda por idealismo, de demanda por patriotismo. Mais de 1,5 milhão de assinaturas foram colhidas para que se pudesse apresentar o projeto de iniciativa popular ao Congresso Nacional. Além disso, a lei foi aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal por expressiva votação e foi sancionada com loas pelo presidente da República. A lei da ficha limpa, portanto, que é esta que nós estamos discutindo aqui, ela desfruta de um elevado grau de legitimidade democrática, de manifestação genuína do sentimento e da vontade do povo brasileiro. Barroso também ressaltou que a Justiça Eleitoral não é o fórum para decidir sobre a correção das sentenças que condenaram Lula, que ali era o caso de verificar apenas se o ex-presidente estava enquadrado na lei da ficha limpa. Até aqui, nós estamos diante de uma operação muito singela,
de aplicação de uma lei inequivocamente clara que consagra inelegibilidade de alguém que tenha sido condenado por crime contra a administração ou por lavagem de dinheiro por órgão colegiado. O ministro afirmou ainda que o judiciário brasileiro não está obrigado a acatar a recomendação do Comitê da ONU. O Comitê de Direitos Humanos da ONU é órgão administrativo, sem competência jurisdicional, composto por 18 peritos independentes. Por esse motivo, suas recomendações, mesmo quando definitivas, o que não é o caso, nós estamos falando de uma medida interina, não tem efeito vinculante, como é pacífico na doutrina. Barroso afirmou que a recomendação do comitê foi tomada sem ouvir o Estado brasileiro e por apenas 2 membros. A decisão foi proferida por apenas 2 dos 18 membros do comitê. Não se cogitou de ouvir o lado do governo brasileiro, que talvez pudesse ter explicado que não houve restrições infundadas, que havia uma lei e que havia uma decisão de 1º grau e que havia uma decisão de 2º grau, que não foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça, nem tampouco foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Barroso votou ainda para que Lula não possa continuar fazendo campanha nem aparecer como candidato no horário eleitoral. No voto, o ministro autoriza a coligação a substituir o candidato em até 10 dias, proíbe atos de campanha e veiculação de propaganda no rádio e na TV até a substituição do candidato e determina a retirada do nome de Lula da urna. Boa noite a todos. Falamos agora direto do Tribunal Superior Eleitoral. Lá no fundo é a porta de entrada do plenário onde está acontecendo a sessão. Logo depois do voto do ministro relator, Luiz Roberto Barroso, os ministros passaram a discutir se continuavam o julgamento hoje ou se atendiam a um pedido da defesa e davam um prazo de mais 5 dias para quem contestou a candidatura de Lula se manifestar sobre os argumentos apresentados pelos advogados do ex-presidente. Mas por 4 votos a 3, o TSE decidiu continuar o julgamento hoje e não dar mais prazo para essas alegações finais. Nesse momento está votando o ministro Edson Fachin. Depois de Fachin, ainda tem de votar os ministros Jorge Mussi, Admar Gonzaga, Tarcísio Vieira, Og Fernandes e Rosa Weber. Voltamos ao estúdio. Vladimir Neto, então, ao vivo do TSE. Qualquer nova informação, ele volta a falar com a gente ainda nessa edição do Jornal Nacional.